Olá, estudantes! Continuando nossas aulas sobre transformadores, vamos ver o conceito de corrente de excitação, o que representa a corrente de excitação na operação do transformador e como ela se comporta frente a determinados tipos de circuitos magnéticos. Então, como vimos, na operação a vazio dos transformadores, a corrente de excitação ela vai ser responsável pela força magnetomotriz necessária para produzir o fluxo magnético no núcleo. Ou, em outras palavras, o fluxo magnético no núcleo vai ser determinado, como vimos anteriormente, pela tensão aplicada. E as correntes no enrolamento, onde essa tensão variável no tempo está aplicada, elas vão se ajustar para produzir a FMM correspondente. E como nós vamos ver agora na figura, embora a corrente de excitação e o fluxo magnético no núcleo estejam em fase, devido às propriedades magnéticas não lineares do núcleo, a forma de onda da corrente de excitação ela não vai ser uma forma de onda senoidal, mesmo que o fluxo seja senoidal. Se eu tenho um circuito magnético com um entreferro e a relutância do entreferro é muito superior à relutância do núcleo, como vai ser o caso de muitas máquinas elétricas, as relações entre o fluxo magnético no núcleo líquido e a força magnetomotriz vai ser linear e a corrente de excitação vai se aproximar de uma forma de onda senoidal. Se utilizarmos métodos baseados em séries de Fourier, nós vamos poder decompor a corrente de excitação em uma componente fundamental e em uma série de harmônicas ímpares. A componente fundamental, por sua vez, ela vai poder ser decomposta em duas componentes. Uma que vai estar em fase com a força eletromotriz e a outra que vai estar atrasada em relação à força eletromotriz de 90 graus. Essa componente em fase com a força eletromotriz, ela vai nos fornecer a potência absorvida no núcleo devido às perdas por esterese e por corrente de excitação. Quando nós subtraímos a componente de perdas do núcleo da corrente de excitação, nós obtemos o que chamamos de corrente de magnetização. Ela vai compreender uma componente fundamental atrasada de 90 graus em relação à força eletromotriz, juntamente com todas as harmônicas, sendo que a harmônica terceira ela é a principal, e no caso de transformadores de potência comuns, essa terceira harmônica vai representar cerca de 40% da corrente de excitação. Em geral, as peculiaridades que envolvem a forma de onda da corrente de excitação não precisam ser levadas em consideração, porque a corrente de excitação, principalmente em transformadores de grande porte, é uma corrente muito pequena. Por exemplo, no caso de um transformador de potência comum encontrado no mercado, é muito fácil encontrar correntes de excitação com cerca de 1 a 2% do valor da corrente à plena carga daquele transformador. Então, muitas vezes, esses efeitos das harmônicas eles são encobertos pelas correntes senoidais fundamentais fornecidas aos outros elementos lineares do circuito. Então, a corrente de excitação exerce um papel fundamental na nossa análise de transformadores e nós vamos utilizar esses conceitos nas próximas aulas, principalmente quando estivermos lidando com a modelagem do transformador, que trata da obtenção do circuito equivalente do transformador.